O que você faria se estivesse cercado por centenas de inimigos, no topo de uma montanha afegã, sem comunicação e com seus 3 melhores amigos sendo baleados um a um? Isso não é um filme de Hollywood. É o que aconteceu na Operação Red Wings, uma missão que deveria ser cirúrgica, mas que se transformou no dia mais sombrio da história dos Navy SEALs. O erro que custou tudo começou com algo que parece inofensivo: 3 pastores de cabras. Fique comigo, porque nos próximos minutos você vai entender como uma decisão ética de segundos desencadeou uma sequência de eventos tão brutal que nem os treinamentos mais intensos do mundo poderiam prever. E o que aconteceu com o único sobrevivente vai mudar sua forma de ver o que significa resistir. O alvo: a sombra de Ahmad Shah, junho de 2005, Cordilheira de Hindu Kush, província de Kunar. O objetivo era Ahmad Shah, um líder insurgente ligado a Bin Laden que comandava uma milícia brutal conhecida como Tigres da Montanha. Ele não era apenas um alvo, ele era o homem responsável por dezenas de ataques contra fuzileiros navais. 4 SEALs foram escolhidos a dedo para a inserção: o tenente Michael Murphy, o líder calmo; Danny Dietz, o mestre das comunicações; Matthew Axelson, o atirador de elite implacável; e Marcus Luttrell, o médico de combate. A elite da elite. O plano era simples no papel: reconhecimento, infiltrar-se à noite, localizar a aldeia de Shah, confirmar a sua presença e orientar um ataque de força total. Mas as montanhas do Afeganistão têm a sua própria vontade. Desde o momento em que os helicópteros os deixaram, o terreno mostrou-se um pesadelo. Imagine rochas afiadas como navalhas, uma inclinação que queima os pulmões e uma vegetação tão densa que você mal vê quem está a 2 metros de distância. E aqui veio a primeira falha crítica: o rádio. As montanhas agem como uma gaiola de Faraday natural. Danny Dietz tentava repetidamente contatar a base, mas o sinal era engolido pelo granito. Eles estavam sozinhos, em território hostil, sem linha direta com o mundo exterior. O dilema que mudou a história. Enquanto a equipa estava camuflada, esperando a noite para se mover, o inesperado aconteceu. O som de sinos. 3 pastores de cabras locais e cerca de 100 animais tropeçaram literalmente em cima da posição dos SEALs. Em segundos, os pastores foram detidos. Entre eles, um rapaz de 14 anos e um velho. Agora, imagine o silêncio tenso naquele cume. O que você faz? Se você os soltar, eles correm para a aldeia e avisam os homens de Shah. Se você os prender, eles morrem de frio na montanha, ou você é forçado a levá-los consigo, o que é impossível taticamente. Se você os matar, bem, você está executando civis desarmados sob as lentes da imprensa internacional. Marcus Luttrell descrever este como um momento mais difícil da sua vida. Houve uma votação. Murphy, o líder, pesou as opções. Axelson queria neutralizá-los. Luttrell hesitou. No final, a moralidade prevaleceu. Eles decidiram soltá-los. Foi o erro mais nobre e mais letal da história militar moderna. Fique atento, porque o que aconteceu 45 minutos depois dos pastores desaparecerem na névoa transformou a montanha num matadouro. O massacre na montanha. Os SEALs moveram-se rapidamente para uma nova posição defensiva, mas já era tarde. Ahmad Shah não enviou apenas alguns batedores, ele enviou um exército. De repente, o silêncio foi rasgado pelo som metálico dos AK-47 e o impacto explosivo de granadas de RPG. Os americanos estavam em desvantagem de pelo menos 1 a 20. Eles foram empurrados para a beira de prenha-piscos vertiginosos. Sem cobertura, a única forma de sobreviver aos disparos iniciais era o impensável: saltar. Eles não escorregaram, eles saltaram.
Imagine cair 20, 30 metros com 40 quilos de equipamento, atingindo rochas e árvores, quebrando costelas e pulsos, apenas para se levantar no fundo e continuar a atirar. Danny Dietz foi o primeiro a ser atingido. Mesmo com os dedos estraçalhados, ele continuava a tentar operar o rádio. Ele foi baleado 5 vezes antes de cair pela última vez. Matt Axelson, atingido várias vezes na cabeça e no peito, recusava-se a parar. Ele gastou cada cartucho que tinha antes que seu posto fosse sobrecarregado. O sacrifício final de Murphy. A situação era terminal. Murphy percebeu que se ninguém fizesse uma chamada de rádio clara, todos morreriam ali. Mas havia um problema. Para conseguir sinal, ele precisava de ir para o ponto mais alto e aberto da crista. Era uma sentença de morte. Michael Murphy se levantou. Ele caminhou calmamente para o centro da zona de morte, sob uma chuva de balas. Ele fez a ligação para a base de Bagra. Minha equipe está sob ataque, estamos sendo aniquilados. Enquanto falava, uma bala atingiu as costas, fazendo-o deixar o telefone. Ele abaixou, pegou, terminou a chamada e disse suas últimas palavras pelo rádio. Obrigado. Ele continuou a lutar até o último sopro. Mas se você pensa que o sacrifício de Murphy garantiu um resgate imediato e heróico, prepare-se, porque o que aconteceu a seguir foi um desastre ainda maior, um evento que os manuais militares estudam hoje como o exemplo perfeito de Murphy's Law. O segundo desastre, o Turbine 33. A base recebeu o pedido. O desespero era total. 2 helicópteros Chinook de elite carregados com mais SEALs e Night Stalkers do 160 SOAR descolaram imediatamente. O problema? Eles não esperaram pela escolta de caças Apache. O tempo era o inimigo. Quando o primeiro helicóptero, com o indicativo de chamada Turbine 33, tentou aproximar-se do cume para o desembarque, um insurgente de Ahmad Shah disparou uma granada de RPG. Foi um tiro de sorte em 1 milhão. A granada entrou pela rampa traseira aberta do helicóptero. O Turbine 33 explodiu no ar. Todos os 16 militares a bordo morreram instantaneamente. Marcus Luttrell, escondido entre as rochas abaixo, viu seu único resgate transformar-se numa bola de fogo que iluminou o céu afegão. Ele estava agora verdadeiramente sozinho. 3 amigos mortos, 16 socorristas mortos, e uma perna partida, 3 vértebras fraturadas e o corpo cheio de estilhaços de granada. A fuga impossível e o código milenar. Marcus começou a rastejar. Ele não conseguia andar, então usava as mãos para se arrastar pelo chão da floresta. Para enganar os cães de caça de Shah, ele cobriu-se de lama e terra. Ele bebeu água de poças lamacentas e comeu relva. A dor era tão intensa que ele desmaiava e acordava repetidamente. Após quilômetros de agonia, ele foi encontrado por um grupo de homens locais. Marcus preparou a sua última granada. Ele ia levar quantos pudesse consigo. Mas um dos homens, Mohamed Gulab, olhou-o nos olhos e disse uma palavra que mudaria tudo. Ok. Em vez de entregarem o americano por uma recompensa, os aldeões da aldeia de Sabrey levaram-no para casa. Eles limparam suas feridas, alimentaram-no e esconderam-no numa gruta. Quando Ahmad Shah chegou à aldeia com seus soldados exigindo o infiel, o ancião da aldeia recusou. Aqui entra algo que a inteligência americana não tinha previsto, o Pashtun Mali. Este é um código de honra tribal de 2000 anos. Ele afirma que se um viajante pede proteção, você deve defendê-lo contra qualquer inimigo, mesmo que isso custe a vida de toda a sua aldeia. Aqueles pastores, que poderiam ser confundidos com os mesmos que traíram a missão no início, estavam agora dispostos a travar uma guerra contra o Talibã para salvar um SEAL americano. O resgate e o custo da honra. Passaram-se dias de tensão insuportável. Shah ameaçava queimar a aldeia. Eventualmente, um dos aldeões conseguiu levar uma nota de Marcus até um posto avançado americano. A operação de resgate final foi massiva.
bombardeiros B-52 limparam os cumes das montanhas para permitir que os helicópteros aterrissassem. Marcus foi levado, mas a sua alma ficou dividida. A Operação Red Wings terminou com 19 americanos mortos. Foi a perda de vidas mais devastadora da história do Comando de Operações Especiais até então. Ahmad Shah, o alvo original, sobreviveu e continuou seus ataques até ser morto anos depois em um tiroteio diferente. O legado. O que realmente aprendemos? Marcus Luttrell escreveu o livro Lone Survivor para que o mundo nunca se esquecesse de Murphy, Dietz e Axelson. Mas a grande questão que assombra esta missão até hoje não é estratégica, é moral. Se os SEALs tivessem matado aqueles 3 pastores no início, a missão teria sido um sucesso? 19 vidas americanas teriam sido poupadas? Provavelmente sim. Mas Michael Murphy escolheu manter a honra. Ele escolheu não ser um assassino de civis. E Mohammed Gulab escolheu manter a honra da sua tribo ao proteger um estranho. A Operação Red Wings é a prova de que na guerra, a linha entre o certo e o errado é tênue e às vezes coberta de sangue. É uma história sobre o custo de ser humano num lugar onde a humanidade parece ter desaparecido. A pergunta que eu deixo para você é esta: se você estivesse naquela montanha e soubesse o preço que pagaria por ser bom, você teria mudado seu voto? A resposta diz muito sobre quem você é. Se você quiser entender mais sobre como soldados de elite lidam com falhas impossíveis, clique no vídeo que está aparecendo agora. Vamos explorar a missão que inspirou o treinamento de sobrevivência mais duro do mundo. Até lá!